Anteriormente, em GeoIRIB. A CPI da grilagem nos colheu a todos, não surpresos. Isso era um problema secular. Quando você fala de grilagem, você precisa primeiro conhecer o que é seu. A legislação era tão falha que ela permitia que se pudesse fazer grilagem de terras ao abrigo da lei. Era uma balbúrdia simplesmente indizível que se tinha na situação do registro imobiliário de terras em todo o Brasil. Eu estive dentro de cartório, eu percebi que não havia essa má-fé de registradores. A culpa, na verdade, sempre foi, da legislação. GeoIRIB 20 anos. O papel do IRIB na gestão territorial brasileira. O projeto de lei 3.242 de 2000. O IRIB foi convidado, né, para essa apresentação do Sistema de Informações Rurais, que foi anterior ao projeto de lei também. Tivemos a oportunidade, né, de participar, de contribuir. Na verdade, quando o anteprojeto, não era nem projeto 3242 ainda. Essa PL que se tornou a lei, né, do georreferenciamento, Lei 10.267, começou em algumas reuniões em Brasília, ao tempo que o ministro Jugman participava junto com o presidente da República, Fernando Henrique, e havia uma ideia de criar um cartório assim, nacional para dirimir as questões da área rural. E isso não seria bom para o registrador brasileiro, porque os registradores já vinham crescendo há muito tempo em estudos e participações no meio das ordens públicas, né, dos tribunais, na própria República e nos estados. Então nós começamos a fazer umas visitas ao ministro Jugman, isso juntamente com a doutora Leia Brown, Portugal, e fizemos inúmeras reuniões com o ministro Jugman, mostrando a ele o que o sistema registral no Estado brasileiro contribuía para o mercado da propriedade, quer na área rural, quer na área urbana. E a criação de um cartório seria uma catástrofe para a República, né? Antes mesmo do PL, o IRIB foi chamado para dar contribuições num anteprojeto. Antes do projeto ir ao Congresso, nós demos várias sugestões ao ministro Jugman, e foi a partir dessas sugestões que houve um ajuste, uma sintonia mais apurada a respeito dos dispositivos. Quando foi para o Congresso, também demos contribuições, fomos chamados a audiências públicas e o IRIB sempre esteve presente nessas discussões. Foi uma discussão pesada, né? Inclusive na discussão da lei, quando entrou o IRIB, né, a gente participou dessa discussão, a definição de imóvel rural para o INCRA é uma coisa e a definição de imóvel rural para o cartório é outra. O INCRA entende como um imóvel rural único todas as matrículas ou todos os imóveis confrontantes que têm o mesmo dono. E o cartório entende que cada matrícula é um imóvel rural distinto. Para se definir como ia ser essa regularização, essa retificação dessas matrículas e tudo mais, foi um embate pesado ali, né? A discussão, inclusive, quem que daria fé a esse levantamento e tudo mais, né? O INCRA tinha até proposto a figura do geomensor juramentado, né? Que o cartório daria fé ao levantamento, né? O
O IRIB também entendeu que não tinha necessidade, não era obrigação do cartório dar fé ao levantamento, né? O INCRA que definisse tecnicamente que aquele levantamento estava correto e o cartório retificaria a matrícula em cima da informação que o INCRA passava. Nessa questão da avaliação, né, entre o texto do anteprojeto e do projeto de lei, tinha questões tanto técnicas, né, do ponto de vista do georreferenciamento em si, como também questões relacionadas ao lado registral. Então, por exemplo, no texto do anteprojeto de lei, ele trazia uma relação entre as coordenadas iam ser apresentadas, né, em coordenadas UTM ou coordenadas geodésicas, então nós levamos essa questão que precisava ser determinada uma precisão posicional para que esse georreferenciamento de fato atendesse, né, ao que se desejava, que era evitar as sobreposições, né, e os vazios, né, que era o que se colocava, né, como objetivo da lei. Tinha questões também relacionadas como o conceito, né, o conceito de imóvel rural, o que era que ia ser georreferenciada. Então a gente levava essas questões das diferenças de conceito de imóvel rural do INCRA e dos cartórios, mostrando que precisava haver uma compatibilização do objeto que seria georreferenciado para que essa interconexão realmente acontecesse. Esses são alguns pontos assim que nós levamos contribuições assim que foram consideradas, se não no projeto de lei ou na lei ou no regulamento, que depois se mostraram necessárias realmente de serem observadas. A questão da superposição foi o elemento principal, né, que o professor Felipe sempre defendeu, e o INCRA incorporou com maestria isso, né? Hoje a gente enxerga como sendo, poxa, isso aqui é tão óbvio, mas na época, antes da lei, não era assim que as pessoas entendiam, né? Então você quando ia comprar um imóvel, você fazia uma medição, quando você vendia o imóvel, fazia outra medição, e no meio do caminho ia fazer qualquer coisa, ia fazer outra medição. Então você tinha uma repetição de medições do seu imóvel e um resultado nunca batia com o outro, evidente, né? Porque você vai ter sempre incertezas no processo de medição, você vai ter identificação de pontos um pouco diferente do que foi uma medição ou outra. Então você tem uma série de parâmetros que vai dar pequenas diferenças aceitáveis, né? Diferenças que são não significativas no contexto de um imóvel. Mas são diferenças. Então o professor Felipe sempre levantou isso de que, não tem sentido, né? Se você tem uma linha de limite entre duas propriedades, né? Você tem um ponto que caracteriza esses limites, são pontos comuns. Se tem pontos comuns, aquela posição tem que ser única, né? Para um imóvel e para o outro imóvel. Não pode ser diferente, né? Então esse conceito tão simples, tão óbvio e tão fundamental, foi um processo para que o próprio INCRA, né, incorporasse isso do sistema. Toda essa conversa, ela me remete a um período que é anterior, o processo de formatação da lei, onde havia uma discussão muito intensa entre esse equilíbrio do cadastro e do registro, e da interface que existia entre essa descritiva técnica e o documento, o registro imobiliário que traduzia e dava fé pública àquilo ali. Então teve uma conversa até assim, muito intensa nisso, que haviam pessoas que defendiam que deveria ter um engenheiro cartógrafo, um técnico dentro do cartório, porque se discutia que o cartório é que deveria ser o ente que validaria aquilo ali. E o IRIB, nas discussões que participou, ele sempre se colocou com essa diferença. A minha instituição, o meu dever, a minha missão é cuidar do direito da propriedade. Agora, a descritiva, se isso está certo ou errado, não é comigo que fica. E eu me lembro quando o professor Jürgen, ele trouxe um alemão, e o cadastro alemão, a forma como o registro é organizado, é o que tem os critérios mais estabelecidos, e do ponto de vista técnico, quando a gente estuda isso na faculdade, é uma referência muito forte. Quando o professor chega no Brasil e começa a dar aula disso e trazer essa visão cadastral de forma organizada, sistematizada,
cria-se um conflito muito grande, porque a gente via assim, a bagunça que era isso, andares de terra, a forma como isso era registrado, a dificuldade que as pessoas tinham em entender a melhoria daquilo, a necessidade de se melhorar essa descritiva e se ter um sistema confiável, robusto tecnicamente, que garantisse a propriedade, né, para as pessoas. E eu me lembro quando nasce o curso de cadastro na Universidade Federal lá de Florianópolis com o professor Jürgen, nossa, isso foi motivo de debate, né? Pô, mas como que organiza isso? Como é que não é? E nasce o conceito que a gente brincava na época, que é a unidade territorial de mapeamento. No registro imobiliário não se registra dados técnicos sobre o terreno, apenas os dados legais, os dados técnicos como a medição dos limites dos lotes e das parcelas estão registrados e sobre o domínio do cadastro imobiliário nas prefeituras. Nós soubemos da mudança que ocorria e nós começamos a sair de dentro do nosso reduto dos sistemas e ir atrás na República, acompanhando as evoluções que estavam havendo na mudança das leis, e passamos a participar diretamente, mostrando a utilidade que o registrador tem frente à propriedade, porque a propriedade é a viga mestra de um país democrático, de um país capitalista, e que todas as transações, os negócios que ocorrem, estão diretamente ligados com o sistema registral, o sistema financeiro. Tudo isso depende do registro imobiliário, não só na área rural, mas em todo o sistema, em todo o mercado. Nós estávamos desenvolvendo esse trabalho e o Ministério convidou o IRIB para participar como representante. Então, o que foi que o Dr. Lincoln fez? Indicou um registrador, Dr. Sérgio Jacomino, e 2 profissionais da área de cadastro, eu e o professor Philips. Então, isso foi algo assim inesperado, foi muito importante assim, porque foi através dessa indicação que nós, profissionais da área de geodésia, tivemos a oportunidade de participar de todo o processo de elaboração da lei. Em 28 de agosto de 2001, foi sancionada a Lei 10.267 de 2001. Um dos objetivos da lei foi a conciliação de bases gráficas georreferenciadas com os dados dos registros de imóveis rurais, favorecendo a interconexão entre o cadastro e o registro de imóveis pelo georreferenciamento. Porém, sua aplicação prática encontrou sérios obstáculos. A Lei 10.267 de 2001. A lei foi sancionada já em 2001, né? O projeto de lei também tramitou de forma muito rápida e a lei foi sancionada rapidamente. E ela alterou, na verdade, as diversas leis que já existiam. Não era uma lei nova exatamente, ela promovia apenas alterações nesse arcabouço jurídico que já existia. Então ela alterou a 4947, que fixa as normas do direito agrário, aquela que criou o Certificado de Cadastro de Imóveis Rurais, do INCRA, né? A 5868, que criou o Sistema Nacional de Cadastro Rural, o SNCR, a 6015, que é a lei do registro público, a 6739, que dispõe sobre matrícula e registro de imóveis, e a 9393, que dispõe sobre o ITR, o Imposto Territorial Rural. Foi altamente positivo o fomento da participação do IRIB, e o IRIB não poderia ficar fora dessa lei do georreferenciamento, porque o georreferenciamento teve uma influência direta no sistema registrário, na área rural, o que modificou o painel, a forma das matrículas, e vem modificando até hoje, com descrições técnicas perfeitas que permitem a segurança do proprietário da área rural. Em 2001, meu pai era tabelião em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e eu era seu tabelião substituto. E ele já tinha sido oficial de registro de imóveis durante muitos anos, em Campo Grande também. E aí ele me pediu para dar uma olhadinha nessa lei. Aí teve em seguida um congresso, em 2001 mesmo, na Noreg local, e meu pai pediu, vai lá no congresso, porque eu acho que esse negócio vai dificultar a transmissão dos imóveis rurais no Brasil inteiro. Aí eu fui no congresso, cheguei lá, tinham 2 pessoas fazendo palestra, um senhor com sotaque estrangeiro e uma moça do lado,
era o Dr. Jürgen Philipps, né, um alemão, doutor em geodésia, professor titular da Universidade Federal de Santa Catarina, e a doutora Andréa Carneiro, que era sua aluna de doutorado, mas da Universidade Federal de Pernambuco. E olha, que interessante, né? A gente vai ter muito mais segurança jurídica com esse sistema de geoposicionamento, em vez daquele sistema topográfico que existia antigamente. Desde o início, né, do nosso trabalho, nós participamos, né, de eventos do IRIB e nós levávamos, né, esses conhecimentos, né, sobre as questões cadastrais e o desenvolvimento da elaboração da lei, né, e dos seus regulamentos e de todas as normativas que vieram em seguida, né? Havia necessidade tanto da capacitação dos técnicos da área de engenharia, como também dos registradores que iam lidar também, receber, né, esses novos documentos. Vinho Novo em Odres Velhos. O Decreto 4.449 de 2002. Falei pro meu pai, falei, olha, bem interessante esse sistema, agora vamos dar segurança na descrição do imóvel rural, tal, né? Ele falou assim, mas você viu que essas descrições deverão todas serem retificadas judicialmente? Eu falei, é verdade. E aí, você vai ter que fazer esse sistema novo, mandar para o juiz vai ter que mandar uma perícia, isso vai encarecer mais ainda isso tudo e vai atrasar toda essa transmissibilidade do imóvel rural. Uma questão que foi fechada e que deu um certo, apreensão, vamos colocar dessa forma, que era a precisão posicional. E isso eu tenho a lembrança do trabalho do Dr. Philipp Jürgen, que foi fantástico, que era exatamente qual seria, né? Nós temos uma capacidade em função das ferramentas disponíveis, né? Na época, embora o INCRA tivesse lá todo o aparato necessário para fazer a melhor precisão posicional, né? Com estações totais, já tinha trabalhado com o IBGE para poder fechar o Brasil todo nessa questão dos polígonos, né? Então o INCRA tinha condição de fazer. Aí qual seria a melhor, né, a precisão posicional? E nós tivemos pressões de todos os lados que queriam que a gente colocasse essa precisão no decreto, e a gente queria colocar isso num ato normativo interno, exatamente para que a gente tivesse a liberdade, à medida que, digamos, essas ferramentas fossem evoluindo e tivesse uma precisão maior. Qual é a maneira de se descrever um imóvel de forma inequívoca? E a minha resposta, como cartógrafo que sou, né, foi descrevê-lo por intermédio das coordenadas dos seus vértices, né, delimitadores, georreferenciadas ao sistema geodésico brasileiro, de forma a ter uma referência única. E aí eu fui demandado para escrever o texto, né, na forma de um artigo, e isso acabou virando o artigo 3º, o parágrafo 3º, né, do artigo 176 da Lei 10.267, o artigo 9º do Decreto 4.449, onde foi estabelecida a nova forma, né, uma maneira científica, técnica científica de se descrever o imóvel rural de forma inequívoca. E a redação primitiva desses artigos, né, terminava da seguinte forma, com precisão posicional a ser fixada pelo INCRA. E isso foi feito porque não havia consenso no âmbito do INCRA sobre o valor da precisão, que deveria ser adotada na determinação das coordenadas dos vértices delimitadores. Havia inúmeros achistas, né, dentro do INCRA, aqueles que achavam que deveria ser X, outros que achavam que o valor Y era mais adequado, mas todos eles sem nenhuma fundamentação técnica. A intenção do governo e do legislador foi de dotar o país de uma regra normativa capaz de permitir a construção de um grande mosaico eletrônico que representasse a realidade do solo brasileiro. Os procedimentos de retificação de área, os próprios registros, como eles não tinham até então uma amarração geoespacial efetiva, precisa, precisavam de uma mudança de paradigma, como expressão que se usou muito, de forma que os vértices das poligonais dos imóveis ficassem efetivamente amarrados no espaço, e de forma que você pudesse detectar
sobreposições ou buracos vazios de imóveis ou de parte de imóveis que ainda não tivessem sido georreferenciados. Então, é muito importante a construção desse mosaico, porque ele permite que você efetivamente cubra toda a malha territorial, toda a malha fundiária brasileira, inserindo camadas, como é feito na Espanha, por exemplo, há muitos anos, inserindo camadas que permitam a identificação até do que está sendo produzido em que parte da propriedade, além de dar a segurança jurídica, de dar a garantia de que não estava havendo sobreposição de áreas nem invasão das áreas contíguas. Essa expressão é bíblica, né? Vinho novo em odres velhos. Aqui aparece um fenômeno muito importante e eu gostaria de destacar porque nós estávamos diante de um novo paradigma. E um novo paradigma, com tudo o que ele representa, ele exigia de nós uma revisão dos nossos conceitos tradicionais. Não dava para colocar vinho novo em odres velhos. O receptáculo da matrícula, tal e qual a conhecemos, era um meio inadequado para acolher os dados georreferenciados. E esse foi um problema de partida. Como é que você pode representar a figura do imóvel georreferenciado a partir de uma sucessão incompreensível de variáveis que são os pontos georreferenciados? Aquele par de coordenadas que define os vértices do polígono. Como é que você representa isso de forma narrativa? Era praticamente impossível. Foi quando os registradores foram chamados a dar uma contribuição. E a primeira solução que nos veio foi, de fato, representar graficamente o polígono na própria matrícula. E se a gente for pensar bem, a matrícula não foi feita para acolher o desenho do imóvel. A matrícula é uma forma narrativa. Ali se conta uma historinha. Pela escritura pública de tal data, se fulano vendeu, ou então o imóvel começa no ponto X, na árvore tal, vai até o rio tal. Aquela forma tradicional, embora hoje percebida como imperfeita, ela na verdade era adequada para as exigências da época. Com o intuito de buscar maior clareza e definição para a aplicação do georreferenciamento, o IRIB, juntamente com a Anoreg Brasil, o INCRA e demais entidades, ofereceram importantes contribuições para a regulamentação da Lei 10.267 de 2001, depois consagradas no Decreto 4.449 de 2002. O decreto era uma forma de explicitar a execução da lei. Havia ainda muitas questões em aberto. E este foi o período mais importante em que a contribuição do IRIB se fez mais efetiva, mais presente. O INCRA abriu as portas para os técnicos do registro imobiliário e nós pudemos dar uma contribuição muito, muito importante. Eu posso dizer, sem medo de errar, que em grande parte o decreto cumpriu com os seus objetivos em virtude de ter sido relevada a contribuição do próprio IRIB. Nós conseguimos avançar muito num diálogo muito frutuoso com o pessoal do INCRA. O decreto 4449 cumpriu a sua missão plenamente, tanto é que está em vigor até hoje. A gente está aplicando diuturnamente os seus preceitos no dia a dia dos cartórios e há uma comunidade de agrimensores, engenheiros, cartógrafos, técnicos que interagem com os cartórios de uma maneira muito, muito adequada. Acho que nós atingimos hoje um estágio de estabilidade neste relacionamento entre o cadastro e o registro imobiliário. Havia até uma preocupação inicial na época, se os cartórios teriam condições, assim, digamos, como é que eu diria, tecnológicas, né, de implementar o georreferenciamento. Certo? Então surgiu a questão da certificação do INCRA, também nos debates. Eu sempre sustentei que o fato do INCRA certificar que um memorial descritivo, georreferenciado, estava ok,
estava correto, isso não significaria que o imóvel e a propriedade estaria isento de qualquer nulidade. Então, o INCRA era, digamos assim, um avalista técnico do memorial georreferenciado, né? Então, o INCRA certificaria, se estivesse certificado, porque o oficial de registro de imóveis, ele não teria condições de analisar a parte técnica, aqueles números, aqueles pontos de convergência do memorial descritivo, né? Então, quem analisaria isso, de acordo com as propostas na época, seria o INCRA, e foi isso que ocorreu. No início houve uma certa resistência, dúvidas e tal, mas o INCRA, junto com o IRIB, promoveu muitas palestras, digamos assim, muitos seminários, cursos para oficiais de registro de imóveis, inclusive para juízes, promotores, tá? Tudo isso aí visando esclarecer como funcionaria o sistema de georreferenciamento. Nós tivemos várias discussões técnicas, nas quais a gente participou, nós do IRIB participamos de uma forma um pouco mais acessória, porque eram questões específicas da atividade técnica de agrimensura, de engenharia, mas foi muito importante a participação do IRIB para flexibilizar algumas das exigências que se pretendia fazer para tornar a lei factível, principalmente no que diz respeito à definição das etapas de implantação junto ao sistema registral brasileiro. Isso foi muito bem recebido pelas autoridades do governo. Tivemos pelo menos 2 modificações significativas de prazos de implantação, uma vez que era uma coisa totalmente nova. Nem os profissionais específicos da área estavam de imediato preparados para fazer mudanças no sistema de medição, de apuração das coordenadas das poligonais dos terrenos. A partir do momento que a lei é promulgada, começa um trabalho muito intenso de algumas instituições, e aí eu falo que o IRIB foi decisivo nisso daí. Esse protagonismo é do IRIB sossegado, não tem nem o que falar, né? E muito material de apoio, e à medida que essas reuniões, esse trabalho foi avançando ao longo dos anos, aí tem o projeto Cadastro de Terras e Regularização Fundiária no Brasil, que foi financiado pelo BID, né? Teve um papel também importante, porque o IRIB participava de todas as missões do banco, sempre contribuindo para deixar bem claro. Tanto que chegou um ponto nesse momento que o banco, uma decisão que foi até assim inédita, o banco falou assim, não, tem que ter uma componente que modernize os cartórios, porque sem os cartórios nós não vamos conseguir colocar esse projeto de pé. E isso foi um desafio na época, porque um projeto de financiamento ele é dinheiro público, né? E aí teria que ter dinheiro público sendo colocado numa instituição privada, que eram os cartórios. E nem essa dificuldade administrativa e orçamentária, ela foi forte o bastante para tirar o IRIB ou excluir o registro imobiliário da descritiva do projeto. Então assim, não, vai dar um jeito, se não tiver lei, vai se criar uma lei, não seja possível fazer isso, mas tem que participar.